dia, boa tarde ou boa noite. Aqui é Abraão, seu professor de História, em mais uma aula do ensino remoto emergencial em decorrência da pandemia do coronavírus, meus alunos da Escola Cassiano Ribeiro. Bem, hoje vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial, nobres alunos. A Primeira Guerra Mundial é um dos temas mais comuns cobrado no Exame Nacional do Ensino Médio, o famigerado Enem. Com base nos Enems anteriores, perguntas relacionadas a este tema costumam corresponder a 13,6% das questões da área de ciências humanas e suas tecnologias. Então, prestem atenção na aula de hoje. Considerado um marco na história da humanidade, a Primeira Guerra Mundial aconteceu entre os anos de 1914 e 1918. Foi a primeira guerra do século XX e também o primeiro conflito em estado de guerra total, onde a nação mobiliza todos os seus recursos em prol de uma guerra, nobres alunos. A Primeira Guerra Mundial teve início na Europa colonial, em decorrência de inúmeras transformações que aconteciam naquele continente e acabou por provocar diferentes nações, tendo como resultado o elevado número de jovens traumatizados pelos horrores de uma guerra mundial. O confronto deu-se entre basicamente dois grupos, Tríplice Aliança, que era composta pela Alemanha, Itália, Áustria, e a Tríplice Entente, composta pela França, Rússia e Inglaterra. Atentai, a Primeira Guerra envolveu 17 países, sendo eles Hungria, França, Alemanha, Áustria, Império Britânico, Itália, Japão, Brasil, Luxemburgo, Países Baixos, Portugal, Reino da Romênia, Reino da Sérvia, Austrália, Estados Unidos, Império Turco-Otomano e China. Quais foram as causas dessa guerra, nobres alunos? Vários motivos fizeram com que a Primeira Guerra Mundial eclodisse, nobres alunos. Desde o final do século XIX, o mundo passava por grandes transformações. O grande avanço industrial possibilitou a corrida armamentista, viabilizando a produção de armas em grande escala, nobres alunos. A expansão do Império Alemão contribuiu para que o mesmo se tornasse a maior potência industrial da Europa, gerando enorme desconfiança entre França, Rússia e Reino Unido, devido a desavenças antecedentes. França e Alemanha, Alemanha e Reino Unido e Rússia e Alemanha tinham rivalidades antigas, causadas por questões de limite nas colônias, geradas pela Conferência de Berlim. E lá vai problema. A Conferência de Berlim surgiu para delimitar regras e acordos durante a ocupação do continente africano pelas potências europeias. Ficou conhecida também como a Partilha da África, oficializando o neocolonialismo, resultado da exploração econômica das colônias africanas. Atentai, a rivalidade entre França e Alemanha surgiu em consequência da Guerra Franco-Prussiana, que foi um conflito ocorrido entre o Reino da Prússia e o Império Francês no final do século XIX. Durante este conflito, o Reino da Prússia recebeu o apoio da Alemanha do Norte. Nesse conflito, a França foi derrotada e foi obrigada a entregar regiões da Alsácia e Lorena, atentai, que eram ricas em minerais de ferro. Já a rivalidade russo-germânica foi causada pelo Império Alemão, porque ele pretendia construir uma estrada de ferro que ligava Berlim a Bagdá, passando por regiões com abundância de petróleo, onde os russos tinham o intuito de aumentar suas influências. Estão entendendo, nobres alunos? A rivalidade inglesa surgiu por questões econômicas e de comércio. Pouco antes da guerra, produtos alemães disputam em mercados dominados pela Inglaterra. Todos esses adventos ocorridos em prol de interesses econômicos e políticos fizeram com que fosse inevitável o acontecimento da Guerra Mundial, nobres alunos. Essa guerra foi dividida em fases. A primeira fase, que começou no ano de 1914, ficou caracterizada pelos movimentos rápidos exercidos por exércitos. O exército alemão invadiu e destruiu a Bélgica, derrotando a França até a entrar dentro de Paris, prosperando pela França, mas os franceses conseguiram deter o avanço alemão na primeira Batalha do Marne, em setembro de 1914. A primeira Batalha do Marne foi a primeira batalha da Primeira Guerra Mundial e durou 7 dias, de 5 de setembro a 12 de setembro de 1914.
foi marcada pela vitória de quem? Do Império Franco-Britânico, ou seja, da Alemanha. A segunda fase, essa fase foi marcada pela Guerra das Trincheiras. Na frente ocidental, os exércitos cavavam várias trincheiras para defender suas posições. Na frente oriental, o exército alemão pressionava drasticamente o exército russo, que estava mal armado e mal treinado para combater, mas apesar disso, conseguiram deter o avanço dos alemães. A Itália havia feito aliança com a Alemanha, mas se manteve neutro até 1915. Logo após, traiu a aliança estabelecida com a Alemanha e entrou para o grupo oposto, entrou para o grupo da Tríplice Entente. A terceira fase, que foi de 1917 a 1918. Nessa fase, houve dois fatos decisivos para o desfecho da guerra. A entrada da Rússia do campo de batalha e a entrada dos Estados Unidos, atentai, ao lado da França e da Inglaterra. Os motivos dos americanos entrarem na guerra, ao lado da França e da Inglaterra, foi o alto investimento por parte dos Estados Unidos nestes países e visavam assegurar o seu retorno financeiro, nobres alunos. A aula de hoje está encerrada, viu? O que é que eu quero que vocês façam? Nobres alunos, respondam o questionário que está aqui abaixo desta aula, no Google Forms. Forte abraço, fiquem em paz e se cuidem.